Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma decisão muito importante que eu tomei há aproximadamente um ano, que foi desistir da minha marca, a Levic, desistir de vender os meus artesanatos pela internet. Nesse vídeo eu vou te contar os grandes erros e acertos em relação às estratégias de marketing e vendas, os principais motivos que me levaram a essa desistência e as lições que eu aprendi ao longo de mais de 5 anos vendendo artesanato. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Duarte e em 2019 eu criei uma pequena marca chamada Levic Atelier, onde juntamente com a minha mãe eu vendia bolsas, roupas e objetos de decoração feitos de crochê e macramê. E antes de começar, eu quero te alertar que é importante que você fique comigo até o final, para que você não saia desse vídeo sem entender todo o contexto que me levaram a tomar essa decisão tão importante. O meu objetivo com esse vídeo não é te fazer desistir do seu artesanato e do seu sonho, pelo contrário, é te mostrar aonde eu falhei para que você não cometa os mesmos erros que eu e consiga ter uma jornada de muito sucesso vendendo sua arte. E só para contextualizar de forma bem rápida, o crochê não foi o meu primeiro negócio de artesanato. Eu comecei vendendo bijuterias lá em 2014, então eu fiz de 2014 até 2018, eu trabalhei com confecção de bijuterias. E dessa experiência eu consegui aprender muita coisa que me ajudou quando eu criei a Levic. Então, quando eu iniciei lá em 2019 a vender os crochês, eu já sabia o que eu precisava fazer em relação à produção de conteúdo, quais as parcerias que eu precisava fechar para conseguir alcançar o público que eu desejava. Mas tudo isso eu fui aprendendo na prática, errando, estudando e tentando de novo. Um grande erro que eu cometi na venda das bijuterias e quando eu criei o Instagram da Levic para começar a divulgar os produtos para vender, e que eu não repeti, foi de seguir pessoas, amigos, familiares, que não estavam interessados no meu produto, que só estavam ali na minha rede social, na rede social da marca, para bisbilhotar o que eu estava fazendo. E isso eu tô falando daquelas pessoas que nem vão comprar de você e nem vão te indicar para nenhum amigo ou amiga que eles conhecem. Quando a sua rede social ela tá lotada de pessoas que não é a sua persona, você fica com uma má impressão, porque você vai lá e posta uma foto, posta um vídeo do seu produto, do seu trabalho, e aí vai ali a prima, a amiga e dá um like, mas você sabe que não vai passar disso. Então você fica com aquela falsa sensação de que está sendo validado o seu trabalho, mas não vai passar de um like, no máximo um comentário, e os frutos reais do seu trabalho você não vai ver. Então, se você está iniciando o seu negócio agora, comece do jeito certo. Não perca o seu tempo com quem não está interessado no seu trabalho, no seu produto. Foque em quem realmente vai se tornar seus clientes. E seguindo essa estratégia, a Levic começou muito bem e foi só crescendo. Depois de um tempo, eu fechei a primeira parceria que me deu ótimos resultados. E logo em seguida, eu consegui fechar minha segunda parceria, que aí foi o casamento perfeito. E só para deixar bem claro, é que todas essas parcerias que eu menciono aqui no vídeo, principalmente no início da Levic, eram fechadas através de permuta. Foi algo que eu comecei fazendo com as bijuterias e quando eu criei a Levic eu já sabia qual era a manha, o jeito de fazer uma proposta para as influenciadoras. Então eu sempre procurava micro-influenciadoras, porque com certeza era muito mais fácil a gente conseguir fechar parcerias através de permuta. E se você não está familiarizado com esse termo, a permuta é quando a gente troca o produto pela divulgação. Então eu oferecia um dos produtos da Levic e em troca a influenciadora ela produzia um conteúdo e marcava ali o arroba da minha marca. E quando eu falei que a segunda parceria que eu fechei foi o casamento perfeito, foi porque as seguidoras daquela influenciadora era exatamente a minha persona. Então foi incrível.
Quando eu comecei, o meu posicionamento era focado em vender bolsas para praia, para viagens, porque era o que eu fazia, o que eu gostava de fazer. Então, quando eu fechava as parcerias, era sempre com influenciadoras que iriam fazer alguma viagem. E daí elas usavam os produtos e produziam os conteúdos naquela viagem. E por um bom tempo, essa estratégia deu muito certo. Só que aí foram aparecendo alguns problemas. Com algumas mudanças que foram acontecendo na minha vida, as minhas viagens já não eram mais tão frequentes. E com a minha mudança para uma cidade mais distante do centro e longe das praias, o meu estilo de vida mudou completamente. Então, o primeiro erro foi que depois de um tempo, as minhas vendas elas começaram a ficar dependentes do conteúdo dessa influenciadora. Então, quando ela produzia algum conteúdo e me marcava, eu vendia. Quando ela passava muito tempo sem postar nada, as minhas vendas elas despencavam. E isso aconteceu porque houve uma desconexão da marca comigo. O estilo de vida das clientes que chegavam através do conteúdo dessas influenciadoras era totalmente desconexo com a vida que eu estava levando. E isso foi algo que eu falei no vídeo sobre nichos, da importância do produto que você vende fazer sentido com o seu estilo de vida. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui nas descrições e nos cards para depois que você terminar esse, você ir lá conferir. E o segundo erro foi que naquela altura eu percebi que eu só tinha um produto campeão de vendas, que era uma bolsa. Então, os clientes vinham, compravam essa bolsa e só. Então, para minha loja ter vendas, eu precisava estar sempre em busca de novos clientes, de pessoas que gostassem desse mesmo produto. E, gente, isso me fez perder muito tempo e ainda me gerava muita ansiedade. Então, eu percebi que para eu continuar, eu precisava urgentemente de ter um processo de vendas. Então eu fui em busca de corrigir esses pontos que estavam gerando um descompasso no negócio. Por esse motivo, eu decidi fazer 2 consultorias. Eu não fiz as 2 ao mesmo tempo. E a primeira consultoria que eu fiz foi de fotografia e produção de conteúdo. Isso porque eu queria assumir de novo o controle das minhas vendas. Então, para isso, eu precisava aprender a como fotografar e produzir vídeos que iriam gerar esse desejo de compra. E nessa consultoria, eu aprendi que não é só uma fotografia de lifestyle que faz um produto ser vendido. Na produção de conteúdo, você precisa quebrar todas as objeções que a sua cliente tem na cabeça dela no momento da compra. Para e pensa comigo. Quando você vai fazer uma compra online, vamos supor de um tênis, e ali quando você encontra um anúncio na internet e você vai fazer a compra desse tênis, você percebe que nas fotos e nos vídeos você não conseguiu ver se a parte de trás do tênis é acolchoada, porque você sabe que se ela não for acolchoada, vai te dar vários calos no pé e a gente não quer isso. O que vai acontecer é que você ficou com aquela dúvida, então você vai procurar um outro anúncio, talvez de um outro fornecedor, que vai te mostrar, vai quebrar aquela sua objeção e você vai se sentir mais segura na hora de fazer a sua compra. Isso fez sentido para você? Então é a mesma coisa que acontece na cabeça da sua cliente quando ela vai fazer uma compra. Então a gente precisa se colocar no lugar dessa cliente e fazer fotos e vídeos que vão ajudar a quebrar essas objeções no momento que ela vai comprar de você. Isso virou uma grande chave na minha cabeça, porque não são tendências, trends de vídeos e fotos que vão fazer você vender. É você realmente ajudar a sua cliente durante o processo de compra dela. Então, as fotos e vídeos de lifestyle com as influenciadoras eram importantes? Sim, porque faziam parte do meu processo de vendas, mas isso não era a única parte do meu processo de vendas. Precisava de mais. E entender que eu precisava desses conteúdos para quebrar essas objeções, as indagações que as clientes tinham no momento da compra, foi essencial e eu comecei a colocar isso em prática e sim, eu vi ótimos resultados a partir disso. E eu apliquei isso tanto nas redes sociais da marca quanto na Shopee, que era um canal de vendas que eu utilizava também,
quanto na loja online. E a segunda consultoria que eu fiz foi focada mais em marketing e vendas. E nessa segunda consultoria ficou muito claro para mim que não ter um processo de vendas me fazia gastar mais energia e dinheiro. Isso porque eu não trabalhava algo que era essencial para um negócio ter lucro, que é o chamado remarketing, que é quando você vende mais de uma vez para o mesmo cliente. Eu tinha uma base enorme de clientes que eu não explorava. Eu não usava essa base de forma estratégica e intencional. Eu sempre vendia de forma muito passiva. E vendas, ela precisa ser ativa. Negócios de sucesso fazem a venda tanto de forma passiva, mas de forma ativa. Entrar em contato com esses clientes. Fazer a primeira venda para um cliente é muito mais custoso. Você precisa investir mais tempo e mais dinheiro para produzir conteúdos, anúncios que vão convencer aquele cliente de que seu produto é bom e que a sua marca é confiável. Agora, fazer uma segunda venda para esse cliente fica mais fácil, porque as primeiras barreiras da confiança você já conseguiu quebrar. Então, você não consegue só fazer uma segunda venda. Você também consegue, se esse cliente já confia em você, vender um produto com um ticket muito maior. E foi nesse ponto que eu identifiquei mais um problema. Eu não tinha um mix de produtos coerente que fizesse aquela cliente querer voltar e comprar mais um produto ou mais de um produto na minha marca. Eu já tinha casos de clientes que voltaram e compraram um segundo produto, um objeto de decoração ou uma segunda bolsa, mas isso não acontecia com frequência porque eu não fazia de forma intencional. Como eu falei, eu sempre fazia vendas de forma muito passiva, que quando você fica esperando o cliente, por livre e espontânea vontade, voltar. Você produz conteúdo, mas você fica sempre esperando que o cliente chegue até você e nunca de forma contrária. E quando eu decidi criar um novo produto, eu não tinha essa estratégia em mente. Então eu criava produtos que não faziam sentido entre si, eles não se complementavam. Você conseguia comprar eles de forma individual, mas eles não conversavam entre si. E essa é uma estratégia que grandes marcas fazem. Você pode ir numa loja de departamento e você vai ver que naquele manequim você tem toda uma combinação de peças. Então você ali olha o manequim e você não quer comprar às vezes só a blusa que está lá. Você quer comprar a blusa mais a bolsa, mais a calça, porque existe uma coerência. Eles fazem isso de uma forma muito coerente, que é chamada de visual merchandising. Eu fiz um curso de comunicação de moda que trabalhava muito essa questão da comunicação visual, do marketing. Então, o visual merchandising, ele trabalha para que aquilo ali te gere um desejo de compra e não só de uma peça, que tudo faça sentido para que você queira levar mais de um produto. E eu sei que isso acontece muito com os artesãos. A gente cria os produtos baseado muito no nosso desejo, não nos desejos do cliente, principalmente não com essa estratégia na cabeça de criar uma coleção, criar produtos que sejam coerentes para que o cliente compre mais. E, gente, esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês é algo que eu queria ter ouvido lá no início, quando eu comecei a trabalhar com vendas online. Mas eu fui aprendendo tudo isso de forma muito solta. Nos momentos eu ia lá, via que estava errado, aprendia para consertar. Então, se eu tivesse ouvido tudo isso de uma forma compilada, teria feito muita diferença. Então, se você está gostando desse conteúdo, valoriza, deixa aqui o seu like, comenta aqui se alguma dessas situações já aconteceu ou acontece aí com você no seu negócio. Bom, então dando continuidade, depois de todos esses pontos de falhas que eu mencionei aqui para vocês e que eu comecei a ajustar, identificando e ajustando, eu comecei a ter realmente os resultados que eu gostaria. As minhas vendas voltaram a aumentar, eu consegui eu mesma produzir muitos dos conteúdos e fazer as minhas vendas junto com a loja online, junto com a Shopee. E aí então você deve estar se perguntando, bom, Ana, então o que deu errado? O que te fez desistir da sua marca, da sua loja online?
Bem, no ano de 2023 já tinha passado aquela parte caótica da pandemia do Covid, então todo mundo estava louco para voltar a sair, a viajar, e com as saídas e viagens, as minhas vendas de novo voltaram a crescer. E naquele período eu comecei a vender muito o chapéu bucket hat que eu produzia, tanto na Shopee quanto na loja online. E principalmente na Shopee, que era onde o volume de vendas estava bem maior desse chapéu, para não perder as vendas, eu comecei a colocar o chapéu à pronta entrega. Então eu tinha ali um prazo de no máximo 3 dias pela plataforma, que a plataforma me dava para assim que a pessoa comprasse, eu tinha 3 dias para postar esse produto para esse cliente. E esse era um produto que a minha mãe não conseguia me ajudar a fazer, porque era o chapéu com pontos muito mais apertados no crochê, e a minha mãe tem tendinite, então era muito desconfortável para ela fazer esses tipos de trabalho. E para além das vendas do chapéu, começou a chegar o período do fim de ano, verão, e eu moro na cidade do Rio de Janeiro, e verão aqui no Rio de Janeiro também é muito agitado para esses tipos de produto. Então as vendas novamente aumentaram ainda mais. E com esse aumento das vendas desses pedidos, começaram a chegar mais pedidos também de roupas de crochê, principalmente roupas de praia, as saídas, né, as calças, as saias, os tops. Eu fiz vestidos também. Eu fiz uma parceria também no fim de ano com essa influenciadora que eu sempre fechava muitos trabalhos com ela, de um vestido de ano novo. Então começaram a surgir muitos pedidos desses tipos de produto, das roupas. Só que eu não dominava muito a produção, a confecção de roupas de crochê. E a minha mãe também não fazia muito. Minha mãe não gostava justamente por essa questão de ser peças mais longas, às vezes doía muito o braço dela, então ela fazia ali no máximo um top. E aí eu me aventurei. Eu falei, não, eu vou encarar, estudei, como eu sempre falei para vocês, eu nunca nego um desafio. Eu vejo, claro, se é possível, e estudo, vejo o que eu não sei e meto as caras e faço. E fiz muitas roupas de crochê. Aprendi muito a questão principalmente do caimento, que eu acho que é a parte mais importante numa roupa de crochê, é que ela tenha um caimento bonito, um caimento perfeito. E quem faz roupa de crochê sabe a importância disso e também sabe o quanto que é trabalhoso. Bom, pelo menos a minha experiência foi que é algo que é muito trabalhoso, justamente por esse detalhe, essa atenção que a gente tem que ter quanto à vestimenta, se vai vestir bem na cliente, porque eu acho que isso é o diferencial de uma roupa, não só de crochê, né? Qualquer tipo de roupa tem que fazer a pessoa vestir, ela se sentir bem, se sentir confortável, se sentir poderosa, enfim, todas as outras coisas. Com o crochê não poderia ser diferente. E com a chegada das roupas no meu mix de produtos, no mix da marca, eu posso dizer para vocês que esse, sem dúvida, foi o melhor período da Levic. Isso porque as clientes, elas vinham, elas não compravam só uma bolsa, elas compravam uma calça e elas compravam mais uma bolsa. Então, a cliente, ela via não só pela segunda vez, mas as clientes que acabavam de conhecer a marca, elas não faziam a compra de uma peça apenas, elas compravam mais de uma. E isso com certeza fez o meu faturamento aumentar. O meu ticket médio aumentou, ele saiu de uma média de R$ 150 para uma média de R$ 350 por cliente. Então fez toda a diferença naquele momento da marca. E foi incrível para mim quando eu fiz uma venda para uma cliente que ela nem morava aqui no Brasil, ela morava nos Estados Unidos, e ela comprou uma bolsa de crochê e uma de macramê, e ela tinha, a mãe dela ia visitá-la, e eu confeccionei as bolsas, mandei entregar para a mãe, e a mãe dela ia levar as bolsas para lá para os Estados Unidos, de onde ela morava. E aquilo ali foi incrível, foi um grande marco assim para mim, como empreendedora e como artesã, que os meus produtos estavam indo para além das fronteiras do Brasil, e foi incrível. E eu sei o quanto isso parece muito maravilhoso e soa muito estranho para vocês, que com grandes conquistas que eu estava tendo,
eu cheguei a esse resultado de desistir da marca. Só que o que parece maravilhoso para vocês, para mim, já não estava sendo tão maravilhoso assim, porque eu estava extremamente esgotada naquela altura. E eu falo isso para vocês não só fisicamente, mas mentalmente. O meu corpo já não estava resistindo mais àquela quantidade de produção, de confecção. Os meus braços doíam muito, meu punho doía demais. E fora o esgotamento mental, né? Que eu acho que é o ponto mais importante disso tudo. E algo que me marcou muito foi um dia que eu estava estava confeccionando uma calça de crochê. Chegou um determinado momento que o meu corpo começou a se tremer todo. Eu comecei a sentir todo o meu corpo tremendo, as minhas pernas, os meus braços. E o prazo já estava muito apertado para entregar e eu continuei fazendo e meu corpo todo se tremendo e eu respirando fundo porque para mim aquele momento ali parecia que eu ia ter um treco. Essa é a verdade. Então, para mim, aquilo ali foi um grande alerta, um sinal muito grande que se eu quisesse realmente continuar a ter a minha marca, a continuar empreendendo, eu precisava de ajuda, principalmente na parte da produção, da confecção. E foi daí que eu decidi procurar alguém para me ajudar. E eu tinha ali uma indicação de uma crocheteira e eu procurei ela para ver se ela conseguia me ajudar a atender essa demanda. E nesse mesmo período, era o período do carnaval, eu recebi um pedido de até uma cliente que veio indicada por uma das minhas parceiras, e ela queria uma saia de crochê para ir para Sapucaí, que aqui tem os eventos de camarote, né? Então todo mundo gosta de ser de super bem produzido, e ela queria uma saia de crochê para ir para esse camarote. E eu sabia que eu não tinha condições alguma de produzir aquela peça, porque eu já tinha outros pedidos que eu já estava fazendo, e eu também não tinha mais condições físicas para encarar mais uma roupa de crochê. E a minha mãe já estava também me ajudando a atender os pedidos das bolsas. E aí eu chamei essa crocheteira para me ajudar, perguntei se ela mandei o modelo que a cliente queria, né? E perguntei a ela se ela queria, se ela podia fazer, se ela conseguiria fazer. E ela disse que sim, eu repassei o pedido para ela, deixei ciente para essa cliente, porque como ela veio indicada, muitas pessoas vinham indicada porque gostavam do meu trabalho, e eu sempre tive muito apego a isso, né, do meu trabalho, de entregar sempre o melhor, então as clientes vinham muito indicada por isso, mas eu deixei bem claro que não seria eu a fazer a peça, seria uma crocheteira que também de minha confiança que faria a peça. E foi assim que sucedemos, né? Eu repassei o pedido, ela fez a saia veio até mim, muito bonita, por sinal, só que quando chegou na cliente, a saia não vestiu bem. A saia não ficou do jeito que a cliente queria. Era uma saia em V, e o V não ficou na altura que deveria ficar nos quadris, ficou muito acima. E, enfim, o caimento não ficou legal. E uma coisa que sempre foi a minha prioridade foi um valor muito grande desde que eu comecei a vender qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de artesanato, desde as bijuterias, os macramês, foi que eu não queria nenhuma cliente insatisfeita. Eu sei que às vezes a gente trabalha com pessoas e pessoas têm os seus gostos, eu sei que isso nem sempre é 100% possível, mas mesmo que a cliente não gostasse do produto, eu fazia de tudo para que ela não saísse com a impressão ruim da marca, que ela saísse insatisfeita. Então, aquilo me abalou demais, de ter uma cliente insatisfeita com um trabalho que nem fui eu que fiz, mas era de minha responsabilidade. Depois dessas experiências, eu segui com a marca, continuei, ainda com o projeto de conseguir mais uma artesã que me ajudasse com a confecção, principalmente das roupas, mas com a experiência ruim que eu tive, eu precisava ainda amadurecer como eu ia fazer isso. Mas o esgotamento já estava falando cada vez mais alto. As dores nos braços, principalmente, começaram a aumentar ainda mais, e isso começou a afetar diretamente o resultado dos meus trabalhos, principalmente a questão do caimento.
Então, começaram a aumentar os números de pedidos de devolução, de cancelamento, principalmente os chapéus que eu fazia na Shopee, que eram pontos mais apertados, então às vezes ficava largo demais, às vezes ficava apertado demais, então os cancelamentos começaram a aumentar e eu percebi que aquela hora era a hora de dar uma pausa. E só fazendo aqui uma correção, tudo isso aconteceu na verdade de 2022 para 2023. Então, em maio de 2023, depois desse período aí do verão, do carnaval, em maio de 2023, eu decidi que eu ia dar uma pausa para me cuidar, principalmente cuidar da parte física, né, com as dores. Então, eu parei de produzir, eu pegava trabalhos de forma bem esporádica, como naquele período eu já dominava muitas coisas, principalmente de produção de conteúdo, de mídias sociais, eu comecei a fazer prestação de serviço para outros negócios, ajudando na parte de social media. Então, eu fiquei de maio de 2023 até ali dezembro de 2023 sem produzir praticamente nada. E aí, quando 2024 começou, eu decidi que era hora de tentar voltar com a marca. Eu fiz uma coleção nova, produzi todo o conteúdo, atualizei o site, o marketplace, mas naquele momento eu já estava há meses sem vender nada. Os trabalhos que eu vinha fazendo como social media não eram o suficiente para ajudar com as despesas de casa e não ter uma renda estava fazendo muita falta. Então, naquele momento, eu avaliei a situação como um todo e percebi que era hora de parar, principalmente com o empreendedorismo, né? Então, eu decidi que era hora de voltar para o CLT, porque afinal de contas eu não era a Ana só artesã, eu era a Ana contadora, eu sou formada em contabilidade, eu tenho mais de 10 anos de experiência e eu tinha uma carreira. Eu não me resumia só a artesã, e naquele momento foi a melhor decisão que eu tomei. Isso me ajudou muito a cuidar de mim e principalmente cuidar da minha saúde mental, que eu acho que era o que mais precisava naquele momento. E como eu falei lá no início desse vídeo, o meu intuito não é desanimar você, mas te trazer um alerta, tanto para você artesã, e se você não faz trabalhos manuais, mas você é empreendedor e está aqui me assistindo, é que o esgotamento, ele, na maior parte das vezes, ele vem porque a gente ama tanto o que a gente faz, que a gente ignora os sinais que o nosso corpo está dando. E eu ignorei todos os sinais que o meu corpo estava dando. E apesar de todos os meus desafios com a gestão do negócio, o maior responsável por eu ter decidido parar foi a minha saúde mental. E avaliando todos os meus anos em empreendendo, atualmente, hoje, 2025, depois de passar todo o ano de 2024 trabalhando no meu autoconhecimento, no meu autodesenvolvimento, fazendo terapia, eu posso dizer para vocês que não ter inteligência emocional para lidar com as situações, não só da vida, mas principalmente os desafios que o empreendedorismo nos apresenta durante essa jornada, foi o maior sabotador do meu negócio. Eu fui a maior sabotadora do meu negócio e foi muito duro admitir isso, porque o empreendedorismo sempre esteve na minha veia desde muito nova. Sempre foi algo que eu sempre desejei, que eu sonhei, que eu batalhei. Porque aqui eu não estou expondo para vocês o meu fracasso como empreendedora ou como artesã, porque eu sei que nisso eu sou boa. Eu vou lá, corro atrás do que eu não sei, coloco em prática. Mas eu tô falando da Ana, pessoa que tinha muitos traumas, tinha muitas crenças limitantes que não estavam sendo tratadas e sendo lidadas da forma correta, e que o empreendedorismo ele só fez vir à tona todos esses sentimentos que eram importantíssimos para o meu desempenho como empreendedora. Sabe aqueles artistas que no auge do sucesso entram em crise? Eu estava me sentindo mais ou menos assim. Esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês é uma conversa muito pessoal e sincera. Quando eu decidi trazer o meu conteúdo aqui para o YouTube, eu não fiz isso só para ganhar like, mas porque eu acredito que as minhas experiências
elas podem fazer a diferença e elas podem acrescentar na vida de vocês, artesãs, empreendedoras que estão aqui assistindo meu conteúdo. O meu objetivo é que esses vídeos eles ajudem vocês a aprenderem algo que vocês ainda não sabiam, que sirva de alerta para que vocês, artesãs, não se preocupem só em ser boas no que vocês fazem em questão à arte de vocês, o feito à mão, porque eu sei que muitas são boas, mas que vocês se preocupem em ser boas com vocês mesmas. Cuidem de vocês, cuidem da saúde mental de vocês, porque empreender traz muitos desafios que a gente precisa estar preparadas, precisa que a nossa mente esteja fortalecida para que a gente consiga encarar todos esses desafios. E se hoje eu estou aqui falando isso para vocês, é porque eu fiz isso. Eu fui em busca de fortalecer a minha mente. E eu fiz isso através da atividade física, da leitura e da minha fé em Deus. Porque sem Ele, eu não teria forças para estar aqui falando, contando toda essa experiência para vocês. E eu ainda estou nesse processo. O autodesenvolvimento, ele precisa ser contínuo, ele precisa ser constante, mas eu já me sinto muito orgulhosa de toda a minha trajetória até aqui. Em relação a Levic, eu decidi que realmente era a hora de parar. Eu não excluí o Instagram, eu deixei ele lá para ele servir como um lembrete para mim de quantas coisas incríveis e quantas coisas maravilhosas eu fiz e que aconteceram enquanto eu tinha marca. E também que sirva de inspiração para quem quiser. Eu vou deixar o arroba aqui da marca para quem quiser ir lá conferir, mas eu não vendo mais peças, tá lá só como um mural de inspiração. Talvez algum dia eu resolva excluir a rede social, mas por enquanto vai ficar lá. Mas eu decidi, depois de fazer uma avaliação muito sensata, muito consciente de que realmente era hora de parar. Eu entendi que eu estou vivendo um novo momento na minha vida e que às vezes a gente precisa saber avaliar e entender quando é a hora de deixar algumas coisas irem para que novas coisas venham para a nossa vida. E eu entendi que esse era o momento. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido para você. Deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma situação de esgotamento ou alguma dessas dificuldades que eu citei aqui no vídeo. É muito importante, eu valorizo muito essa troca que a gente está tendo aqui nos comentários. Então coloca aqui abaixo, compartilha comigo, e não comigo, mas com outras pessoas, outras artesãs que estão aqui, que talvez precisem de um apoio, de um incentivo para continuar essa caminhada, essa jornada de muito sucesso no empreendedorismo. E não esquece de deixar o seu like, porque é muito importante para que esse conteúdo chegue a outras artesãs e empreendedores que precisam assistir. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui agora e se inscreve. E eu espero vocês no próximo vídeo.